Olá, paz e graça a todos. Seja muito bem-vindo ao canal Teologia Básica. Nosso espaço aqui é para mergulhar nas profundezas da palavra de Deus de uma forma simples, clara e acessível a todos, não é verdade? Muitas pessoas dão vários rodeios, trazendo teologia, isso aqui, não. Esse canal vai ser simples e vai abordar no nosso coração simplesmente a palavra de Deus. Se você tem sede de conhecimento e quer entender melhor quem é Deus, então vem comigo. Vem comigo que você vai entender e compreender. Porque o Espírito Santo vai nos guiar. O Tchepaneuts, né? Glórias a Deus, que fala a palavra de Deus é inspirada para ensinar, para redaguir, para corrigir. Esse inspirado é um termo grego que vem do Tchepaneuts, que significa conduzido, guiado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui, cada vídeo, vamos juntos desvendar as verdades bíblicas e crescer na fé. Meu objetivo aqui é que ao final de cada estudo, o seu coração, a sua mente seja transformada. Não é verdade? Transformada pelo conhecimento. Conhecimento da verdade, da palavra. Lembra-se, a teologia não é apenas um estudo, é uma jornada de amor, conhecimento que nos aproxima do nosso papai, do nosso Abba. E eu estou muito feliz por ter você aqui nesse canal. Glórias a Deus, aleluia. Vamos lá. Vamos falar sobre a teologia, né? Vamos começar pela teologia. Mas você sabia que a teologia, sem a hermenêutica, ela fica rasa? Não fica com, vamos dizer assim, um contexto mais aplicável, mais acessível, um conhecimento? Porque a hermenêutica nada é que a ciência e a arte da interpretação bíblica. Se ela é a arte e a ciência da interpretação bíblica, então é muito coerente, né? Que nós devemos conhecer realmente, se nós estamos entendendo real aquilo que lemos. Lembra de Felipe e o eunuco? Que o Espírito Santo levou Felipe até eunuco e perguntou: você entende o que você lê? E ele fala: como eu vou entender se não tem quem me explica, não é verdade? E ali, o Espírito Santo conduzindo ali na compreensão, né? E ele foi batizado e foi ali mais um da família em Cristo Jesus. Aqui, eu falei que cada vídeo é um objetivo. O objetivo é que nós viemos crescer na fé e no amor. O termo teologia, tal como conhecemos na língua portuguesa, né? Não se encontra nas escrituras. Eu estou abaixando assim os olhos porque eu estou lendo o livrinho e é muito bom esse livro. Eu super indico esse livro. Então nós vai trazendo aqui, né? E vou dando algumas aplicações. Se você também pode deixar no comentário, né? Se você tem uma compreensão assim melhor, que é bom nós, né? Cada um passar um conhecimento um para o outro. Vamos lá. Procede originalmente, não se encontra na escritura, agora eu estava falando, o termo, né, teologia não se encontra realmente na escritura, diretamente, mas indiretamente você vai ver que sim, se encontra de uma forma de indireto, entenda. Pelo menos termo, palavra, ensino, né, conhecimento. Assim diz, ela vem de teologia, theos, que é Deus, logia, que é um acusativo, termo logia, que significa tratado, falar e ensino. Entendeu agora? Então quando você vê
e perseverava nas doutrinas dos apóstolos, igual tem lá em Atos capítulo 2, né? Quando a igreja foi ali, glórias a Deus, capacitada pelo Espírito Santo, fala que eles assim perseveravam nas doutrinas e ensino, tá bom? Vamos lá. Lá em, igual eu falei que indiretamente fala, lá em, glórias a Deus, vamos em João 41. Não, vamos para Pedro. Abre aí em Pedro, 1 Pedro 1,11. Olha como essa palavra fala. Procurando saber o que tempo e ocasião o Espírito de Cristo que neles estava indicava, testificando de antemão o sofrimento de Cristo e a glória que em havia de seguir. Você vê que em 1 Pedro ele aborda procurando saber. Entenda? Então, se procurando saber, glórias a Deus, aleluia, nada é que um ensino, vai procurar saber na onde? Na Torá, no Tanakh, que é o livro do judaísmo, né? Eles procurava saber realmente, glórias a Deus, igual o termo está falando aqui, testificando de antemão, antes de acontecer o sofrimento de Cristo Jesus. Também aqui em Lucas capítulo 4, 32, fala assim, e admirava a sua doutrina, que é ensino, que é o termo, né, acusativo de logia, Deus, no grego, logia é um acusativo, que significa ensinar também. Entendeu? Que aqui fala, em Lucas capítulo 4, 32, e admirava a sua doutrina, que é ensino, porque a sua palavra era com autoridade. Com espírito somente, o crente só ora, busca o Espírito Santo, glórias a Deus, ele vai ter a manifestação do Espírito Santo, mas se ele não lê, ele vai ter aquela emoção, mas sem palavra. Entendeu? A palavra é o poder, a palavra é a atitude. E se o crente só lê e não busca na graça ali, né? Ele vai ter só aquela, vamos dizer aqui, aquele intelectualismo, né? Então os dois andam juntos, longos, palavra, e pneumas, espírito, os dois andam juntos. Os dois andam juntos, glórias a Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus é vida, é espírito, aleluia. Em Lucas 4:2, que nós acabamos de ler, traduzido como palavra ensino, e lá em João, capítulo 4, 41, para nós entender que indiretamente abrange sobre a teologia. O que é teologia? Estudo sobre Deus, né? Estudo sobre Deus. Em João, capítulo 4, verso 40, fala assim, e muitos mais creram nele por causa das suas palavras. E muito mais creram nele por causa da sua palavra, por causa do seu ensino, por causa do seu longos, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Assim a teologia é um ensino discurso, tratado, ciência sobre Deus e dos assuntos relacionados com a divindade, aleluia, entende? Então se nós vamos entrar sobre a teologia, esse mundo é bom demais, gostoso, edificante, glória, porque a palavra de Deus tira o homem lá do monturo, né, e vai se assentar com os príncipes. Essa é a palavra de Deus. Pode ser livro de autoajuda, pode ser sermões, mais sermões. Se não for com a palavra de Deus, filho, nada vai tirar você do multrum, nada vai te curar de qualquer tipo de doença psicológica ou física. Essa palavra tem poder, essa palavra resgata, essa palavra liberta. Então nada mais é essencial que você aprender sobre a teologia. Apesar de não encontrarmos vocábulo nas escrituras,
esse vocábulo é a teologia na escritura, não deixa, contudo, de ser correlativo a ela. Aleluia, Jesus. Vamos lá em Romanos comigo? Vamos lá então, né? Romanos, capítulo 3, 2. Romanos, capítulo 3, 2 fala mesmo assim, ó. Muitos sob todo esse espectro, principalmente porque o oráculo de Deus lhes foram confiado. A palavra de Deus. Confiada a quem? Aos judeus. Glórias a Deus, aleluia. Apóstolo Paulo está explicando que apesar dos judeus terem pecado, eles tiveram uma grande vantagem em comparação com outros povos. Os oráculos de Deus foram confiados a eles, mas não quis, receberam, né? O termo oráculo de Deus se refere à Sagrada Escritura, entende? Ou seja, a própria palavra de Deus revelada ao povo de Israel foi escolhido para ser guardião e transmissor dessa palavra para o mundo. Aleluia. A lição central desse versículo que eu estou trazendo para você ver como o termo teologia fala indiretamente sobre esse Criador, esse Deus maravilhoso. O termo, a lição central desse versículo é a importância da palavra de Deus como nossa maior fonte de verdade. Ó, muitos falam, uma vez eu estava no ensino bíblico, escola dominical, eu perguntei assim, qual é a maior autoridade dentro da igreja? Você acredita? Ninguém, eu falo para vocês, ninguém conseguiu falar que era a palavra, a Bíblia Sagrada. Falou que uns falam que era o pastor, você entendeu? Então é muito importante nós entender e compreender, porque ela é a base do cristão, ela é a bússola do cristão, ela é a espada do cristão. Sem a palavra de Deus não existia igreja, não existia cristianismo, não existia nem o próprio Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo fala que no princípio ele era o verbo. Entende? Entende isso aí. E o verbo era Deus. E o verbo é Deus. Aleluia. Então é muito importante nós entender que a fonte da verdade é a palavra. Para o seu canal, para o nosso canal de teologia, nós vai trazer, abordar sobre isso. Amém ou não amém? E nós sabemos, entendemos também, igual que falou lá em 1 Pedro, né? Procurando saber o que tempo ou ocasião o Espírito de Cristo que nele estava indicava, testificava de antemão o sofrimento de Cristo e a glória que lhe havia de seguir. Você vê? O oráculo de Deus, igual nós falou do oráculo, e agora nós estamos falando de uma testificação. Né? Isso tudo traz sobre a teologia. Isso posto, é tanto que falar a palavra de Deus quanto aquele que Deus o fala. Ou seja, receptor, né? Ou locutor que está transmitindo, ou transmissor da palavra. Tanto Deus falando, como o homem recebendo. Essa é, glórias a Deus, o termo correlativo à teologia. Você está me entendendo? Então, o oráculo de Deus, seja o homem recebendo de Deus ou o homem transmitindo, entendeu? Porque ele recebeu e agora vai transmitir um arauto. Qual é o arauto? Uma função de arauto. Um arauto recebia a palavra do rei e transmitia para aquele que o rei designou para transmitir a palavra dele. Sua função confunde nesse aspecto com dos profetas do Antigo Testamento. Por meio da revelação divina, receber a palavra diretamente de Deus e transmitir ao homem, entenda? Daí a razão porque aquilo que se diz acerca de Deus é dos fatos. Ele é relacionado, é chamado de... Tem um termo no grego que dá razão daquilo que se diz acerca de Deus.
e dos fatos, ele é relacionado e é chamado de teologomenor. Termo difícil, teologomenor. Entendeu? A transmissão. Vamos entender sobre isso. O estudo diacrônico do termo revela que o vocábulo teologia não constitui no monopólio do cristão, ou seja, o termo teologia não refere somente a Deus ou o termo cristão em si próprio, não um monopólio. Você está entendendo? Ou seja, vários, não vai entender aqui, ó. No grego clássico, os poetas eram chamados de teólogos. Sabia disso? Que eles falavam, né, os poemas, a filosofia, sobre a mitologia também grega, Zeus. Então, os poetas, os filósofos, eram chamados de teólogo, entendeu? No tempo clássico. Vamos lá. Criaram uma teologia dos mitos. Mais tarde, Platão contribuiu com a teologia do logos filosófico. Na época da escolástica medieval, a teologia era entendida de duas maneiras. Entenda, que esse termo, teologia, não só está referindo, entenda, sobre Deus. Esse termo aí, igual os filósofos clássicos, os poetas clássicos já usavam esse termo. Eles eram chamados de teólogos, vocês estão me entendendo? Mas nós sabemos e compreendemos o Deus que nós servimos, porque eles eram politeístas, nós somos monoteístas. Por que politeísta? Porque eles adoravam, vamos dizer, vários deuses, acreditavam em várias mitologias. Nós acreditamos em um único Deus, o Deus que fez o céu, a terra e tudo que nele há. Nós acreditamos. Por isso que nós somos monoteísta. Politeísta é o que adora vários deuses. Politeísta é o que adora vários deuses. Politeísta é o que adora vários deuses. Monoteísta que adora o único Deus verdadeiro. Todos entenderam aí? Eu creio que sim, em nome de Jesus. É como a afirmação da verdade discernente a todo ensinamento sagrado da igreja. Doutrina. Então aí vem Teo, significa Deus. Logia, doutrina, ensino, falar. Vocês estão me entendendo? Então quer dizer o quê? Que eu quero dizer nesse estudo, para você conseguir aí separar aí o que eu estou falando. O termo teologia, igual muitos desde as antigas, né, tinha a teologia de mitos, com Platão, né, e tinha várias, mas não só pertence ao cristianismo, para você entender isso. E Deus, seja na politeísmo ou no monoteísmo. Logia, ensino, falar. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Eu creio que sim, em nome de Jesus. Não aprende pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá. Então, nossa fé, nós abrangimento, né? Verdade, glórias a Deus. Importante também, igual eu estava falando, né? Porque tudo isso surgiu, seja esse termo teologia, para referir ao Deus monoteísta, ou a teologia para refletir o Deus monoteísta, que é vários deuses no monoteísmo, vem uma acepção do etmo teológico. E qual que é essa? O termo teologia, a partir do conceito escolástico medieval e das rupturas
surgida por meio dos principais controvérsias cristãs, tornou-se um termo elástico e exclusivo para reconhecer o imponente programático de um sistema teológico, conhecimento, nome devido ao vocábulo. Você está me entendendo? Igual eu falei para você, ó, teologia do mito, teologia da mitologia. Então, várias, mais tarde, com o Plantão contribui com a teologia dos longos filosóficos, entendeu? Então, aqui criou num sistema teológico de combinado, em nome de indivíduo ao vocábulo. Igual tem agora saindo da católica, né? Católica, apostólica, romana, quando teve, glórias a Deus, aleluia, os manifestos lá, os 95 teses de Lutero e tudo mais, aí veio esses termos mudando, adaptando na teologia nomes também de característica aqui que eu vou falar para vocês. Olha aqui, vocábulo teologia. Assim temos a teologia agustiniana, teologia arminiana, teologia welsiana, você entendeu? Teologia paulina, teologia joanina e muitas outras. Por isso que nós vai entender. Temos teologia cheia no monoteísta, entendeu? Que é o único Deus que nós vai estudar. Nesse termo, nós vamos estudar a teologia de Deus monoteísta, não a politeísta. Você está me entendendo? Então, nessa teologia, mesmo sendo monoteísta, ele vai ter umas características de nomes comuns. Você está me entendendo? Vamos lá. O termo pode ser classificado também pelo local de origem. Por exemplo, teologia de Alexandrina, teologia da antiga Prisciton, teologia de Manseburgo, teologia de New Arve. Entretanto, a forma mais comum à igreja é o estudo inicial da teologia. É o uso pelo qual emprega teologia exegética, aí vem teologia exegética, teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática e teologia prática. E nós estamos estudando o quê? A teologia básica. E a teologia básica vai trazer tudo isso e até nós entrar no termo correto, glórias a Deus, aleluia, teologia. Você está me compreendendo? Classificação básica da teologia. Tem a teologia exegética, que a teologia exegética enfatiza. O que ela vai enfatizar? O emprego dos métodos hermenêuticos, aqui nós vamos adestrar também nessa teologia básica sobre esse termo hermenêutico, glórias a Deus, aleluia, a fim de poder auscultar corretamente a mensagem do texto sacro. O que é o texto sacro? O texto sagrado, né? Muitas vezes nós vemos em cima dos púlpitos abrangendo um texto fora do seu contexto e bate na Bíblia e roda e fala aqui a palavra de Deus, você não aceita, mas Deus vai matar, Deus vai fazer, e Deus muitas vezes não está nem falando sobre isso, né? No texto ali. Então o texto está fora do contexto. E o texto, todo texto bíblico em igreja, a palavra de Deus tem em palavra, tem 776.692 palavras dentro da Bíblia Sagrada, mas essa palavra é sagrada. Seja a palavra do homem, seja a palavra do diabo, seja a palavra de Deus, toda ela é sacra, toda ela é sagrada. Por quê? Porque ela é em peso, ela todinha, a Bíblia toda. Glórias a Deus. Os livros cainos, eles são sagrados, entendeu? Eles são inspirados pelo Espírito Santo de Deus, então é sagrado. Procura-se com sentido primário
e literal do texto sagrado, incluindo os seguintes estudos: filologia sacra, né? Que é estudo da linguagem sagrada, seja hebraico, seja também no aramaico, seja no grego, né? Que é o grego koiné. Então toda ela é sagrada e ela foi produzida, inspirada em três línguas sagradas. A língua, glórias a Deus, aleluia, está dentro da Bíblia, escrita. A língua sagrada está dentro da Bíblia. Por isso que é filologia sacra. É estudo da linguagem sagrada, que é o aramaico, o hebraico e o grego koiné. Todos entendem? O aramaico, como eu falei, né? O grego. Aí nós vamos entender e compreender o que é a teologia. Então isso é uma parte, não é a introdução teológica que eu vou trazer no contexto, mas sim para nós entrar primeiramente na hermenêutica. Eu trouxe para vocês sobre a teologia, para nós compreender mais. Eu creio aí que vocês entenderam, em nome de Jesus Cristo. Eu creio que vocês compreenderam. Se eu errei alguma fonética aí, me perdoa aí, que Deus vai nos capacitar mais para assim, né, tá falando mais corretamente. Eu vou aprender, esse canal é novo, os estudos aí. Eu creio que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E tem mais, em nome de Jesus.